queridos irmãos, bem-vindos a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical e nesta circunstância vamos então hoje considerar a lição número 8 da nossa revista e considerar então também no capítulo 4 os versículos 16 a 30. O título da nossa lição, como já vimos, é Rejeitado. E antes mesmo de lermos o texto, eu queria só, com os irmãos, considerar alguns aspectos que são, de facto, importantes para mantermos em mente enquanto nos envolvemos e nos aproximamos deste estudo. Esta lição e este ponto em que vamos agora entrar marca o início do segundo grupo de uma nova fase deste Evangelho. Enquanto nos primeiros capítulos Lucas está absolutamente focado em partilhar, e como bem sabemos, Lucas é o Evangelho que nos dá mais informação sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, nos primeiros capítulos estão registados muitos eventos e momentos que têm a ver com o momento que antecedeu o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ministério esse que se dá início e que começa com o momento do seu batismo. Depois ainda temos, e antes disso temos alguma informação também sobre João Batista, sobre o ministério de João Batista, imediatamente a seguir ao registro do batismo do Senhor Jesus, que Lucas o faz de uma forma muito resumida, e ao contrário do que Mateus faz, que registra no início logo do seu Evangelho a genealogia de Jesus, Lucas vem agora no capítulo 3, a partir do versículo 23, apresentar a genealogia de Jesus, e nos primeiros versículos do capítulo 4, então, um momento também muito importante, que não vamos considerar pormenorizadamente, mas que bem o conhecemos, que é o momento da tentação do Senhor Jesus Cristo lá no deserto. E é passado esses momentos e essa primeira introdução do Evangelho de Lucas, que nunca podemos esquecer que Lucas, sendo ele médico e tendo uma influência grega muito forte, sempre esteve muito focado em aspectos muito práticos e, em alguns casos, diferentes dos outros Evangelhos, o que, de facto, vem enriquecer o conteúdo dos Evangelhos e do ensino dos Evangelhos. Mas Lucas, até por causa da sua profissão, dá muita ênfase e faz muito registro de milagres, de sinais sobrenaturais que o Senhor Jesus Cristo opera, de uma forma também por essa via de autenticar o ministério do Senhor Jesus Cristo. E, portanto, estes versículos e a lição de hoje, de alguma forma, então, entramos numa outra fase. Embora na lição passada tivéssemos dado um salto lá ao capítulo 6, como se lembram, mencionei isso na altura, o autor da revista deu um pequeno salto ao capítulo 6 e agora voltamos então à sequência mais cronológica do Evangelho, voltando agora ao capítulo 4 e então considerando estes versículos e um momento muito importante, que, como vamos perceber, que é o momento do retorno de Jesus a Nazaré. Como bem sabemos, Maria e José, depois do nascimento do Senhor Jesus Cristo, teve que fugir para o Egito, permanece lá durante algum tempo, depois então regressa e retorna à sua casa a Nazaré, e é lá em Nazaré que Jesus tem o seu crescimento, a sua infância, a adolescência e a juventude, aonde naturalmente terá aprendido e trabalhado com o seu pai. José provavelmente terá dado sequência até à profissão de seu pai, ali naquele lugar. E após o início do seu ministério e já no exercício do seu ministério, então Jesus vem a Nazaré e então vamos assistir a este momento cheio de significado e que certamente nos trará algumas informações importantes para nós considerarmos e que sempre que nos aproximamos da vida e da experiência do Senhor Jesus Cristo, é sempre muito importante considerar estes ensinos à luz da experiência da vida do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos, como temos feito, vamos ler o texto na tradução do livro, a Bíblia para hoje, nesta linguagem mais atualizada. Então, Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 16, diz o seguinte: Quando foi à aldeia de Nazaré, à terra da sua infância, dirigiu-se como de costume à sinagoga no sábado e levantou-se para ler as Escrituras.
Deram-lhe o livro do profeta Isaías e abriu no lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres, enviou-me para anunciar a liberdade aos cativos, restituir a vista aos cegos, pôr em liberdade os que estão oprimidos e para proclamar o tempo do favor de Deus. Fechado o livro, tornou a dá-lo ao assistente e sentou-se, enquanto todos na sinagoga o miravam atentamente. E começou por dizer: Hoje se cumpriram estas Escrituras. Os que ali se achavam louvaram-no, admirados com as belas palavras que saíam dos lábios. Como pode ser isto? Perguntavam: Não é este o filho de José? Ele disse mais: Com certeza que me contarão aquele provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo, como quem diz, porque não fazes aqui na tua própria cidade milagres iguais aos que fizeste em Cafarnaum. É que realmente, como vos digo, nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Digo-vos com toda a verdade que havia muitas judias viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, porque havia 3 anos e meio que não chovia e a fome alastrava pela terra. E Elias não foi enviado por Deus a socorrer nenhuma outra viúva, senão a de Zarefate, na terra de Sidom. E o profeta Eliseu apenas curou Naamã, o arameu, e não os muitos judeus leprosos que necessitavam de ajuda. Estas palavras provocaram a ira no auditório. Levantando-se, atacaram Jesus, levando-o até à beira do monte sobre o qual a cidade se erigia, a fim de o empurrarem para o precipício. Ele, porém, atravessando pelo meio da multidão, deixou-os. Até aqui a leitura da palavra de Deus, deste texto de Lucas capítulo 4, no qual então vamos hoje refletir um pouco juntos. Queridos irmãos, a introdução da nossa revista e também no que diz respeito à ligação que é dada ao título que foi atribuído a esta lição, Rejeitado, lembra que a nossa vida é recheada de decisões. De facto, cada momento e cada circunstância que nós vivemos na nossa vida são elas resultado de decisões que nós tomamos. Algumas mais simples e menos consequentes, mais vulgares, outras mais estruturais, mais importantes. Mas todos os dias, nós hoje, cada dia, hoje de manhã, tomamos algumas decisões. Qual a roupa que íamos vestir, o que é que tomámos ao pequeno almoço. E se algumas dessas decisões de facto não são muito importantes, também é verdade que na nossa vida há muitas decisões que são absolutamente estruturais e fundamentais. No que diz respeito à pessoa do Senhor Jesus Cristo, de facto reside nele a decisão mais importante que qualquer pessoa precisa de tomar. E a verdade, meus irmãos, é que todas as pessoas tomam uma decisão em relação a Jesus. Alguns decidem ignorá-lo. Alguns decidem, como, é o ambiente que hoje vamos aqui considerar, decidem rejeitá-lo. Alguns decidem olhar para ele e dizer-lhe: ainda não é o tempo, vamos esperar um pouco mais. Outros, e espero eu que possa ser unânime entre nós essa experiência, temos tomado a decisão de aceitar e de fazer Jesus Cristo a pessoa mais importante da nossa vida e fazer dele o nosso Salvador. Mas a verdade é que esta decisão é realmente muito importante. Já agora, por causa dessa decisão, há também então uma ligação à doutrina básica que está presente nesta lição e que nós encontramos na página 66 da nossa revista. E que tem a ver com exatamente a salvação, ou seja, o resultado da intervenção de Cristo na nossa vida. E diz a doutrina básica, falando sobre salvação e tendo como assunto a regeneração, portanto uma nova vida, e diz: a fé é a aceitação de Jesus Cristo e o compromisso total da personalidade para com Ele como Senhor e Salvador. E lembra o texto de Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 13, como referência também para esta
para esta doutrina básica. Então, estamos a falar de salvação, de compromisso de toda a nossa existência com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma decisão. Decidir fazer de Cristo o Senhor da nossa vida, tê-lo como Salvador, é absolutamente essencial. E precisamos de manter em mente este assunto, esta verdade, porque, obviamente, ao nos aproximarmos do texto, ela vai ganhar relevância mais específica ao longo do estudo. A primeira secção do nosso estudo, nos versículos 16 a 21, tem como subtema atribuído pelo autor da revista a verdadeira identidade. Diz o texto que indo para Nazaré, aonde fora criado, ou seja, este é um momento que registra então o retorno de Jesus à sua cidade, à cidade onde ele cresceu. Diz ainda o versículo que, como era normal e costume para ele, ao sábado foi à sinagoga. E, portanto, percebemos que Jesus tinha como hábito, durante a sua adolescência e juventude, ao sábado, estar na sinagoga e ser exposto à leitura da palavra e ao ensino da palavra também. Diz então o versículo 17 que lhe deram o livro do profeta Isaías. Aqui, de facto, suscita alguma dúvida se a decisão de ler o livro de Isaías e este texto em particular foi, de facto, uma decisão momentânea do Senhor Jesus Cristo ou se, como muitos indicam ser prática habitual naquele tempo, uma leitura sequencial do texto da lei e que naquele dia, obviamente, Deus tinha preparado todas as coisas para que, estando Jesus naquela circunstância e naquela oportunidade na sinagoga na cidade de Nazaré, ser esse o texto que haveria de ser lido, e neste caso pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E então, diz o versículo 17 que lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou no lugar o texto então que ele é de seguir. Só dois aspectos importantes. Primeiro, é a única referência a um ato de Jesus ler o texto, o que também nos remete para o facto de ele poder fazê-lo, naturalmente. Claro que ele poderia fazê-lo, mas é a única referência que temos a esta experiência do Senhor Jesus Cristo. Ele lê a palavra, ele refere e reproduz e registra muitas vezes palavra do Antigo Testamento, mas esta é a única referência em que o Senhor Jesus Cristo leu a palavra perante os que estavam presentes com ele. O outro aspecto é muito prático, só para relembrar. Obviamente, naquele tempo não era um livro como nós hoje conhecemos. Como sabem, naquela época os textos eram guardados em rolos e, portanto, o que aconteceu de facto é que lhe terão trazido os rolos do texto de Isaías, que foi desenrolado no lugar onde então o Senhor Jesus havia de ler aquilo que temos registado no capítulo 61, nos primeiros versículos do capítulo 61 de Isaías. Este texto que aqui está registado e que o Senhor Jesus Cristo lê, é por si só muito importante por muitas razões. Primeiro, porque quando olhamos para o texto que Deus registrou através do profeta Isaías, percebemos que houve uma intenção clara e profética nesse texto, de registar aquilo que haveria de acontecer. E, portanto, vemos também uma intencionalidade, e este é também um importante aspecto de quando nos aproximamos da palavra, perceber que há uma interligação, uma intencionalidade de Deus desde sempre. E isso aconteceu através do profeta Isaías, neste caso, e depois também perceber que ele registra um momento muito importante. O versículo 18, que é a reprodução então dos primeiros versículos do capítulo 61 de Isaías, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. E diz o texto que ficaram todos à espera, perplexos pelo momento, mas na expectativa de que o Senhor Jesus então dissesse, falasse, pregasse algo importante naquele dia para eles. O versículo 21 diz que
o Senhor Jesus disse-lhes: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. De facto, aquilo que o Senhor Jesus Cristo está a dizer indiretamente, é que ele de facto era o Messias, ele era o ungido, ele era o Cristo, o prometido. E que hoje estava ali para dar início, de uma forma muito prática, ao seu ministério de intervenção neste mundo. E ele ia fazê-lo tal qual o profeta Isaías o registou, através da palavra, do seu exemplo, da sua presença, mas também agindo de uma forma física e espiritual sobre todo o povo, sobre toda aquela gente. E lembrar, o versículo 19 é muito importante, lembrar, apregoar, anunciar que este é o ano ou o tempo aceitável, o tempo de favor de Deus. Ou seja, dava agora início a um novo momento do relacionamento de Deus com o seu povo e com a humanidade, porque agora era um tempo aceitável para que todos os que estavam cegos, todos os que estavam oprimidos, todos os que tinham necessidade, pudessem ouvir e receber esta mensagem de salvação. Esta declaração do Senhor Jesus Cristo é, e por isso a secção desta parte da lição dizer e ter como título a verdadeira identidade, esta parte é importante porque é a identificação de Cristo em relação àquilo que Ele é, àquilo que Ele veio fazer e fazê-lo perante toda a gente e fazê-lo na presença, neste caso em particular, daqueles que eram os da sua terra. Ou seja, aqueles que conheciam Jesus porque Ele tinha crescido naquela cidade, agora conheciam Jesus, quem de facto Jesus era, e numa nova intervenção. Ele agora vinha de uma forma intencional e propositada a ser agente, manifestação da presença de Deus entre o seu povo e naquele tempo. Jesus identificou-se, apresentou-se ao seu povo. Obviamente, como vamos perceber, isto causou impacto perante aqueles que estavam a ouvi-lo, provocou perplexidade, provocou, de facto, também rejeição. Mas é importante, e antes de avançarmos, amados, considerar que aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez com aquela gente da sua terra, de Nazaré, é aquilo que Jesus faz com todos nós quando se apresenta. Ele apresenta-se aquilo que Ele é. Notem, Ele não se apresenta como uma religião, como uma igreja, como um conceito. Ele apresenta-se aquilo que Ele é. O ungido, o Messias, o Salvador, aquele que vem fazer algo que só Ele pode fazer. E de acordo com os propósitos de Deus e de acordo com a determinação de Deus. Provavelmente, quando pensamos nisto, pensamos num dos maiores problemas que a Igreja tem tido ao longo dos tempos, que é ter desviado o conteúdo do Evangelho daquilo que de facto não pode ser desviado, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, e não ter apresentado como identificação desse Evangelho o próprio Senhor Jesus Cristo, quando tantas vezes apresentamos como uma religião, como uma igreja, como tantos outros aspectos da nossa experiência com Deus. Mas de facto o Evangelho é Cristo, é Ele, e Ele apresenta-se tal como Ele é, e é isso que Jesus faz naquele dia, independentemente daquilo que seriam as reações que isso iria provocar. E isto é muito importante, amados. Jesus é o que é. Ele não vai mudar. E independentemente daquilo que é a nossa reação, até independentemente daquilo que nós comunicamos, Ele é o que é. E Ele é de facto aquele sobre quem o Espírito do Senhor está, aquele que foi ungido e muito provavelmente o Senhor Jesus está-se também a remeter àquilo que foi
a autenticação do início do seu ministério terreno com o seu batismo, e apresenta-se de facto como aquele que veio dar início ao tempo aceitável do Senhor. É Ele, é Ele. Esta é a verdadeira identidade. Vale a pena nós considerarmos isto, não só quando olhamos para este texto, mas quando consideramos aquilo que o Senhor Jesus é para nós, e também na forma como nós temos que o apresentar aos outros. Ele é o que é, Ele não vai mudar, e não precisamos de mudar nada, não precisamos de alterar nada na comunicação para apresentar aquilo que o Evangelho é, e o Evangelho é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amados irmãos, na sequência do nosso estudo, agora a partir do versículo 22 até ao versículo 27 do nosso texto, a revista dá a esta secção o subtítulo de Compreensão Errada. E de facto o Senhor Jesus está na cidade onde cresceu, e isso criou um facto, é que todo aquele povo conhecia-o e identificava-o de uma forma. O versículo 22 é claro em dizer que eles identificavam-no como filho de José. E embora eles estavam de facto impactados com as palavras do Senhor Jesus, aliás, há alguma controvérsia em relação à interpretação do original deste versículo, porque o original não é muito claro para perceber se eles estavam maravilhados positivamente com as palavras de Jesus, ou se de facto a reação já era de espanto em relação àquilo que o Senhor Jesus estava a dizer e de alguma reação negativa. Aparentemente, dá a sensação, pelo facto até da questão que eles colocam, de colocar a questão, mas não é este o filho de José, aquele que nós conhecemos muito bem, que cresceu aqui connosco, e ele agora apresenta-se aqui como o ungido, o Messias, e também o desenrolar da conversa do Senhor Jesus Cristo, porque de facto, quem até nesta fase manifesta mais o sentimento deles é a conversa e as palavras do Senhor Jesus Cristo. Porque em reação e conhecendo aquilo que se estava a passar nos seus corações, o Senhor Jesus, a partir do versículo 23, vai buscar até um provérbio popular, dizendo: médico, cura-te a ti mesmo. Se és médico, cura-te a ti mesmo. E ele vai buscar ainda um outro argumento que provavelmente estaria nos seus corações, que é o facto de que Jesus já tinha passado noutros lugares, e ele menciona aqui Cafarnaum, e já tinha realizado lá milagres em noutros lugares, e que deveria fazê-los ali também para confirmar de facto a sua identidade e quem ele era. Por esta frase do Senhor Jesus Cristo também percebemos que muito provavelmente Lucas não teve o cuidado da organização cronológica dos textos. Se nos remetemos, por exemplo, ao texto de Marcos, vamos perceber que o texto paralelo a este, em Marcos, tem antes dele muitos outros momentos, e um deles, precisamente em Cafarnaum, nos quais o Senhor Jesus realiza milagres. E, portanto, isto já teria acontecido antes. Lucas não esteve então não teve esse cuidado cronológico na organização do texto, mas isso é provavelmente o que já tinha acontecido. E esses sinais e maravilhas, essa informação provavelmente já tinha chegado a Nazaré, e era legítimo eles dizerem: bom, então faz aqui também esses sinais e essas maravilhas. Mas no versículo 24 o Senhor Jesus vai reafirmar mais uma verdade popular, não é? Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Algo que nós também cá na nossa cultura também estamos habituados a dizer e a reconhecer como a dificuldade que alguém tem em ser algo mais na sua própria terra, algo mais do que aquilo que foi anteriormente e que levou essas pessoas, os seus conterrâneos, a conhecer e a entender sobre quem quer que seja, independentemente da sua função e das suas realizações. No versículo 25, o Senhor Jesus continua: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande e forte fome em toda a terra, e nenhuma delas foi Elias enviado, senão à viúva de Sarepta de Sidom. E havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro.
o Senhor Jesus aqui vai abrir de uma forma muito clara e intencional a sua intervenção e a sua denúncia também em relação àquilo que seria o seu ministério e a sua intervenção, incluindo aquilo que para os judeus era de facto rejeitável, os gentios. E é interessante que Jesus vai buscar o exemplo tanto de Elias como de Eliseu para lembrar que já naquele tempo Deus se preocupava com os gentios e que intervia na vida deles. Isto obviamente criando no coração dos conterrâneos de Jesus uma incompreensão sobre aquilo que estava a acontecer. E basicamente a grande dificuldade primeiro residia no facto de eles conhecerem Jesus como o filho de José, do carpinteiro. E por outro lado, a rejeição de que de facto Jesus fosse e se apresentasse como o Messias, como o Filho de Deus, como o ungido de Deus, o enviado de Deus ao seu povo. É interessante, amados, porque a nossa revista, na página 67, põe essa questão. E que eu creio que faz sentido nós também questionarmos a respeito disso. Não só para nós pessoalmente, mas também pensando naquilo que é a nossa dificuldade quando partilhamos o Evangelho e apresentamos Jesus como Ele de facto é, independentemente daquilo que as pessoas possam pensar ou não, aquilo que de facto Ele é. E a revista, aqui neste penúltimo parágrafo, mais a negro, na página 67, diz que ideias pré-concebidas acerca de Jesus podem as pessoas ainda ter hoje. A verdade é que hoje as pessoas não olham para Jesus como o filho de José, o carpinteiro, mas têm ideias pré-concebidas em relação a Jesus. E essas ideias pré-concebidas fazem parte do processo de compreensão e de aceitação ou não de Jesus. A revista ainda diz como é que essas ideias são impedimento para o aceitarem como Salvador. A verdade é esta, é que estes preconceitos, estas ideias pré-concebidas que nós temos em relação à identidade de Jesus, àquilo que Ele é, tantas vezes é impedimento para o poderem ver como realmente Ele é. O ungido, o Messias, o Salvador. E amados, isto é algo que nós temos que considerar também quando comunicamos o Evangelho. Porque temos que ter em conta este facto, a dificuldade que estas ideias pré-concebidas criam, os bloqueios que são criados no coração das pessoas para perceberem e receberem o Senhor Jesus como de facto Ele é e não de outra forma. E portanto eu creio que faz todo o sentido percebermos isso e considerarmos isso no processo também de comunicarmos e de apresentarmos o Senhor Jesus aos outros. Eu queria só ler aqui um segundo parágrafo da revista na página 68, quando diz: Jesus chamou a atenção para o ministério de Eliseu, que também serviu a Deus fielmente no meio da maldade do Reino do Norte. Tal como o seu mentor Elias, Eliseu sofreu rejeição e maus tratos nas mãos dos israelitas. Jesus lembrou aos seus ouvintes que naquele tempo, em Israel, havia muitos leprosos. Deus podia ter enviado a cura a qualquer um deles. Contudo, Ele escolheu usar Eliseu para fazer a diferença na vida de um líder militar sírio chamado Natã. Isto é uma descrição que obviamente podemos encontrar lá em 2 Reis, capítulo 5. Estas ilustrações, embora estas ilustrações fossem da vida real, Jesus mostrou que a familiaridade não garante o agir de Deus. Nazaré não ia receber bênção de Deus se continuasse a rejeitar aquele que ele enviara. Tanto a viúva de Sidom como o general da Síria receberam misericórdia e milagres. Os residentes de Nazaré não iriam receber nada, obviamente, se rejeitassem, como veio a acontecer. E portanto, de facto, houve uma compreensão errada daquilo que o Senhor Jesus estava a dizer e a apresentar aos seus conterrâneos lá em Nazaré. É por isso que depois, naturalmente, há também uma reação errada. E os versículos 28 e seguintes registram exatamente isso. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e levaram-no até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo.
Ou seja, há imediatamente uma rejeição. E lembram-se que nós começamos a nossa lição de hoje a lembrar e a considerar as escolhas. As escolhas. E o povo de Nazaré escolheu rejeitar Jesus. E decidiu rejeitar quem ele era verdadeiramente e decidiu não tê-lo como Salvador, não tê-lo como Redentor. Isto é dramático, amados. E a atitude de rejeitar Jesus e de tentar fazer na nossa vida aquilo que eles também tentaram fazer, que é anulá-lo, matá-lo, podemos fazê-lo de alguma forma na nossa vida quando o rejeitamos, é realmente dramático. E é isso que muitas pessoas têm feito, é isso que muitos hoje ainda fazem e que nós precisamos de perceber e de entender e de procurar de todas as formas comunicar e apresentar Jesus, tentando desmontar e destruir esses preconceitos, essas ideias pré-concebidas cá sobre Jesus e procurar de todas as formas levar cada pessoa a compreender verdadeiramente quem é Jesus. Isso passa muito também pela nossa experiência, obviamente, pela nossa experiência pessoal e pelo nosso testemunho. O versículo 30 é cheio de significado. Jesus, porém, passando por eles, retirou-se. Não sabemos exatamente, amados, o que é que aconteceu. Mas esta é uma evidência clara de um milagre absolutamente sublime. Conseguimos imaginar uma multidão enfurecida, tentando e fazendo tudo para mandar Jesus daquele precipício abaixo para o matar, e numa ação absolutamente sobrenatural que nós não temos contornos, não sabemos exatamente como é que isso aconteceu. Diz o texto pura e simplesmente que ele se retirou deles, passando entre eles. Que milagre absolutamente sublime! Ele não precisou de nenhum exército, de nenhumas forças para o realizar. Ele realizou este milagre sozinho. É interessante, amados, porque ele podia ter feito o mesmo lá na cruz. Aliás, alguns reclamaram isso. Então salva-te a ti agora. É interessante porque Jesus já o tinha feito. E fê-lo no momento em que o tinha que fazer. Porque este ainda não era o momento certo para ele ser tomado pelos seus opositores. E por isso ele realizou este milagre sublime, do qual não temos de facto pormenores, mas que é cheio de significado. Porque este é um milagre que evidencia claramente a soberania, o poder e a autoridade de Jesus sobre todas as coisas, até sobre aqueles que o tentam matar, que o rejeitam e que querem de facto agir de acordo com a sua vontade, com os seus propósitos e fazê-lo erradamente. É interessante, amados, porque provavelmente o povo de Nazaré teria reagido de uma forma diferente se Jesus tivesse realizado um outro tipo de milagres. Mas a verdade é que eles já tinham tido notícias que Jesus tinha feito outros milagres. Isso não serviu. A verdade é que eles ficaram agarrados à ideia que tinham de Jesus como o filho de José e não quiseram olhar para Jesus como o Messias, como o Salvador. Nazaré e o seu povo decidiu rejeitar Jesus. Este é um drama. Um drama que não põe em causa quem Jesus é, de forma alguma. Ele não perde a sua identidade, nem o seu poder. A prova disso é que ele, no versículo 30, age em poder, retirando-se no meio deles e evitando os seus atos furiosos. Mas também é verdade que tudo isto precisa de nos motivar e de nos incentivar a investir todos os recursos, tudo aquilo que o Senhor tiver ao nosso alcance, para levar esta mensagem de amor de uma forma perceptível, de uma forma que possa realmente ser entendida, possamos viver isto de facto de forma a que os outros possam entender que este Jesus é verdadeiro, ele é verdadeiramente o Messias, o ungido, e que este é também, para aqueles que estão perto de nós, um tempo aceitável da parte de Deus para que possam ser tocados pelo amor de Deus e por esta ação salvadora de Jesus. Queria ainda, antes de terminar, amados, lembrar as verdades e a aplicação à vida que a revista nos apresenta na página 70. Jesus veio para nos dar a salvação. A todos. Também à cidade de Nazaré e ao seu povo. Esta é uma realidade.
como também é verdade que todos devem examinar os seus pressupostos sobre Jesus. Precisamos ter muito cuidado sobre aquilo que pensamos sobre Jesus. E precisamos de examinar isso não à luz daquilo que pensamos ser realidade. E isto é verdade mesmo para nós que temos já uma experiência mais próxima com Jesus. Tantas vezes fazemos dele e queremos fazer de Jesus aquilo que ele não é. E temos que o fazer e examinar à luz da palavra, daquilo que de facto ele diz que é. Porque aquilo que nós pensamos que ele é não vai mudar aquilo que ele é. Finalmente, precisamos de lembrar, e é isto exatamente esta última verdade que está aqui, rejeitar Jesus não muda a sua identidade. Criar uma ou qualquer ideia sobre Jesus nunca vai mudar a identidade dele. E lembrar, o textuário de hoje, que a revista separou como o texto de ouro desta lição, é o versículo 29. Levantando-se, expulsaram-no da cidade e levaram-no até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Este versículo é o texto de ouro porque encerra nele a imagem da rejeição de Jesus. E esta é uma imagem dramática que não nos pode deixar indiferentes. Mas Jesus veio para salvar. Ele veio para dar nova vida. E nós precisamos de tomar as escolhas certas, precisamos de o aceitar e não rejeitar, e lembrar que o temos que fazer tal como ele é, não tentando fazer de Jesus aquilo que nós gostaríamos que ele fosse. Ele é como é, ele é de facto o ungido, o separado, o enviado, o Filho de Deus. E temos que investir tudo o que tiver ao nosso alcance para que esta verdade seja transformadora, regeneradora, para as nossas vidas, não só para nós, mas também para aqueles que estão à nossa volta. Isto, de facto, nos remete de uma forma muito intensa para a nossa responsabilidade de levar esta mensagem do Evangelho àqueles que estão perto de nós. E nós, como Igreja, queremos estar muito comprometidos com isso. Amados, terminamos hoje aqui a nossa reflexão, o nosso estudo deste texto e espero que ele possa ser incómodo e que nos faça pensar nas suas verdades e que nos desafie para um maior compromisso com Cristo e também com a missão que Ele nos tem dado. E se algum daqueles que nos ouve ainda tem rejeitado Jesus, hoje é o dia certo para o aceitar e vê-lo como Ele é, o Filho de Deus, o ungido, o Salvador, que morreu na cruz para ser o nosso Salvador. Que hoje possa também ser um dia de salvação na vida de algum que ainda até hoje o tem rejeitado. Oramos por isso. Amados, desejando um resto de dia, de noite muito abençoado, deixo aqui um forte abraço para todos, para as famílias aí em casa e que o Senhor continue a abençoar e a cuidar das nossas vidas.